Boa noite, boa noite. Agora, hoje ainda, boa noite. Eu falei que vou fazer a leitura de amanhã cedo, hoje, porque amanhã eu tenho um treino e eu vou sair de madrugada, então, bora fazer. Bora fazer o que nós propomos, amém? Eu tomei posse de estar fazendo, de estar cumprindo, né? O que foi proposto e aqui estamos. Para a leitura bíblica, e nós vamos ler 4 capítulos agora. Estamos lendo o livro de Isaías e nós vamos ler agora o capítulo 29 ao 32. Isaías 29 ao 32. Amém? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E nós agradecemos a Ele por mais esse dia que o Senhor fez por nós. Graças a Deus por isso. Deus é bom. E enquanto há vida, há esperança. Que você tenha, coloque no seu coração o desejo de fazer o que é proposto. Quando nós colocamos isso, nós mudamos a nossa realidade, né? Eu me coloquei no propósito de leitura, acabei por viagem, alguma coisa, tem dia que não foi feito no dia, mas não há desculpa, né? E coloquei o objetivo de fazer uma maratona esse ano e em nome de Jesus ela vai sair, né? Então vamos ler Isaías capítulo 29 ao 32. Profecia contra Judá, infiel, promessa de livramento. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó moído, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa, em um momento repetindo, isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada como trovões, e com terremotos e grande ruído, e com tufão de vento, e tempestade e labareda de fogo consumidor. E como sonho, uma visão da noite, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros, e a puserem em aperto. Será também como um faminto que sonha, que está comendo, mas acordado sente a sua alma vazia. E como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordado eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. Tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendeu os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isso, e ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe se lê, dizendo, ora, lê isso, e ele dirá, não sei ler. Porque o Senhor disse,
pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, em que foi instruído. Boa noite, Cida. Boa noite, tudo bem por aí? Nós estamos aqui na leitura bíblica, lendo Isaías, capítulo 29, agora versículo 14. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus lábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós todos pervertei-vos, como se o oleiro fosse o barro, e a obra disseste do seu artífice não me fez, e o vaso formado disseste do seu oleiro nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos do cego, e os mansos terão regozijo no Senhor. E os necessitados entre homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, e os que amam laço ao que repreende na boca, e o que põe de parte do justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir os seus filhos, a obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão a Deus de Israel. E os errados do espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam o conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoan, e os seus embaixadores chegarão a Anes. Eles se envergonharão de um povo que nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão. O basilisco e a áspide ardente e voadora levarão as costas de jumentinhos às suas fazendas, e sobre as córcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disso, no estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isso em uma tábua perante eles, e aponta em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Os que dizem aos videntes: não vejais, e nas profundezas não profetizeis para nós o que é reto, dizendo-nos coisas aprazíveis, e tende para nós nos enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeita essa palavra,
e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso, essa maldade será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços em que sirva para tornar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, e vos convertedes e não repusardes. Estarei a vossa salvação no sossego e na confiança. Estarei a vossa salvação, mas não a quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos. Portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores não são ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5, todas as fugíveis, até que se debaixo, como no mastro, e o cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti à voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus destruidores nunca mais fugirão de ti. Como voando as asas, antes os teus olhos verão a todos os mestres. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das suas esculturas fundida de ouro, e as lançará fora como um pano imundo, e dirás a cada um delas, fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e essa será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pastos, e os bois e os jumentinhos que levaram à terra comerão grão puro que for desejado como a pá, e cirandado como a ciranda. E haverá em todo monte aflito, em todo monte alto, e em tudo que outeiro elevado, ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caíres as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, e lançando espessa fumaça, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo consumidor, e a sua respiração é como o ribeiro transbordando, que chega até o poço para peneirar as nações como peneiras de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos homens. O cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa e alegria de coração, como daquela que sai tocando, eis que o nome do Senhor vem de longe, ardente, na sua ira e lançado peça em fumaça. E os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo consumidor, e a sua respiração é como o ribeiro transbordando, que chega até o pescoço, para peneirar as nações como peneiras de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa,
e alegria de coração como naquela que sai tocando pífano para vir ao monte do Senhor, ó rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz e fará o embaixamento do seu braço, com indignação de ira e o labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio e pedra e saraiva. Porque com a voz do Senhor desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamborins e harpas, e como combates de agitação combaterá contra eles. Porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada o rei, ele a fez profunda e larga, e as suas pilhas é fogo que tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia, ele é sábio e fará vir o mal e não te retirará suas palavras dele. Levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carro e não espírito. E quando o Senhor entenderá a mão, todas cairão por terra. Tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do rei rungem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores e não se espanta das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos aparará a Jerusalém. Ele a aparará e livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, daquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, e não por varão, e a espada não de homem. A consumirá e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E de medo passará a sua rocha de refúgio, os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e a sua fornalha em Jerusalém. Capítulo 32. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como esconderijo contra o vento, e como refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Olá, tudo bem? Tá? 0713 527. Seja bem-vinda. Estamos na leitura bíblica e agora lendo o capítulo 32, versículo 4. E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções
malignos para destruir-se, mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres, pela nobreza está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhos de que estáis tão segura, inclinais os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser perturbados. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estão seguras. Despiu-vos e pôde-vos nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vindes frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, a cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. O Efel e as torres do grande servirão de cavernas extremamente, para a alegria dos jumentos monteses e para a pasto dos gados. Até que se derrame sobre nós o Espírito e do lado alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e como campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morrerá no campo fértil. E o evento da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e as moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia saraiva e caia o bosque, a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurado vós que semeais sobre todas as águas, e que dai liberdade ao pé do boi e do jumento. Aleluias. Nós lemos aqui até o capítulo 32. Deus ali falando, sobre as profecias e o que aconteceu, o que ia acontecer. Isaías é o profeta messiânico, que ele falava do Messias. Amém? Deus é bom. Se você tiver um tempo, volte, medite e não deixe de aprender com a palavra de Deus, porque ela é vida, Ela é vida. Amém? Vamos orar? Respira fundo. A Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. E o Senhor sempre está pronto, Pai amado, para tirar todas as amarras do Satanás contra a nossa vida. Que nada venha alcançar os nossos, da nossa casa, que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas e a nossa família e cubra o Brasil. Que o Senhor venha nos instruir em todo o tempo. Que venhamos, ó Pai amado, confiar no Senhor e esperar em Ti, porque grande é o Senhor e maravilhosa a Tua graça. Obrigada, ó Pai Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Amém? Que Deus abençoe desde já a sua noite, que dê uma noite de paz, de descanso e até amanhã. Amém? Até amanhã não, amanhã eu vou fazer o treino de manhã. Por isso nós estamos lendo hoje. Amém? E até a próxima, até segunda, em nome de Jesus.